E aí tem essa história do Haas, né? Que André Salata fala mal do Haas e tal. E realmente é um negócio que eu sempre falo mal há muitos anos, né? Desde quando eu era professor da Embi Morumbi. Enfim, tem acho que até um vídeo de um workshop que eu dei lá na DJ Ban uns 4 anos atrás, em 2016, se eu não me engano, falando mal. Mas enfim, resumindo a história, no ano passado, em algum story ou em alguma live que eu sempre faço aí, né? Em 2019, desculpa, surgiu essa hashtag, né? Que é a hashtag Rasnão, que eu até coloquei isso, ficou tão famoso o negócio, associado ao André Salata e tal. Inclusive tem um vídeo que chama hashtag Rasnão no meu canal do YouTube, né? Se você tá vendo isso pelo YouTube, em algum lugar aqui da tela, tem o link aí pra você entrar nesse vídeo. E aí, o que que acontece? Às vezes alguns produtores, eles vão, postam alguma coisa falando de Haas e não sei o que lá, e aí sempre tem alguém que me segue que vai lá e comenta, hashtag Rasnão. E porra, eu não me orgulho disso, mas é foda porque as pessoas elas ficam sentidas, né? Ficaram, essa peça fica ouvindo qualquer regra e não sei o que lá. E aí os caras ficam sentidos porque, sei lá, a gente inventou essa hashtag aí, né? Porque não é nenhuma hashtag só contra o Haas, é uma hashtag contra o jeito preguiçoso de se produzir, o jeito de achar que tudo é fácil e que, vou fazer isso aqui, essa trickzinha, né? Tudo é trickzinha, enfim. E eu tô assim, longe de ser a pessoa caga-regra. Inclusive, quem me acompanha sempre sabe que eu sempre falo pra você testar. Então você tem que testar alguma coisa. Se você ouve, inclusive eu já falei em alguns vídeos meus, né? Se você ouve eu falando alguma coisa aqui no canal, enfim, vai lá e testa, velho. Porque às vezes eu posso estar falando groselha pro teu projeto e não vai funcionar, ou vai funcionar, enfim. E hoje eu tava assistindo uns stories do meu amigo Eduardo Juliato, ele tava falando algumas coisas que perguntaram lá pra ele de estéreo, né? E aí ele falava sobre, pô, tem o efeito Haas, que cria um estéreo legal pra caralho, é o que mais aumenta o estéreo, não sei o que lá, mas em mono fica zoado. E aí, cara, eu fiquei pensando, eu falei, pô, não tinha que ser assim, né, velho? O Haas não tinha que, ser um negócio que fica zoado e tal. E aí, cara, eu abri o Ableton Live e eu falei, mano, vamos entender a lógica, né, de como funciona um sistema monocompatível, como funciona um sistema estéreo. Enfim, quem me acompanha sabe que eu bato na nota que a sua música ela tem que soar bem em qualquer sistema. Você não tem que ficar preocupado como artista ou como produtor de algum artista que sua música ela está pronta só para PAs estéreo, só para PA mono, ou para celular estéreo, para celular mono. Sempre vai existir isso. E existe formas, né? Existem formas de você fazer uma música que soe bem em mono, que soe bem em estéreo, né? Então eu ensino diversas formas. Mas a do Haas eu nunca ensinei, né? Porque eu nunca tinha chegado, né? Mas eu tive esse insight vendo os stories do Edu. E, cara, eu abri o live e falei, porra, vamos pensar um pouco em monocompatibilidade, né? Tudo que tá em mono tá legal, o que tá em side some, e o Haas ele fica zoado porque a soma do L com R que você faz com o Haas, ele zoa o som. Então eu abri o live e fiz alguns testes que eu quero mostrar aqui pra vocês, quero compartilhar aqui basicamente. Antes de compartilhar, eu quero só mostrar por que eu não gosto do Haas da forma que ensinam aí, tá? Então, veja só, eu tô com esse timbre aqui, que é um timbre, um S-Line aqui, né? Feito com a BL3, né? Tá aqui, um pluginzinho maroto, que eu acho que é o mais pica que tem para fazer timbre de Holland 303, né? E aí, basicamente, né, você quer deixar isso super estéreo, o que você faz? Você vem lá bonitão, coloca um delay, né? Você pega esse delay aqui, ó, você deixa lá 100% wet, sem feedback, e você tira o sync dele, né? Você faz o que nesse delay? Tirar o filtro aqui também. Você atrasa o canal esquerdo do canal direito. E aí o lance é que, assim, se eles estão em mono, significa que o canal esquerdo e o canal direito eles estão idênticos. E quando você atrasa um do outro, né, você está criando diferenças. Só que na verdade a onda não está diferente, você só mudou o start da onda de lugar. Então a gente meio que faz uma mudança da fase da onda, nem muda a fase, né, mas a gente atrasa um dos canais. Tanto faz seu direito, tanto faz seu esquerdo. E aí quando isso soma novamente, por exemplo, o sistema em mono, ele acaba fazendo alguns sons ruins, né? Ele faz um som que parece um phasing e tal. E até tem, assim, números desse atraso do delay que você mexe e pode até ficar menos ruim. O problema é que, dependendo da nota, os ciclos da onda sonora, eles mudam, né? E aí,
pode ficar bom pra uma nota, pra uma outra nota não fica. Aí você pode ficar dependente, nossa, vou fazer o RAAS, mas não vou poder mudar a nota do meu synth, não sei o que lá. Enfim, não fica legal. Então vamos só ver na prática aqui o que é esse efeito RAAS tradicional. Então basicamente você tem lá um som que tá rolando, né? E aí você começa a atrasar um dos canais, ó. Eu acho que tá em mono meu master. Ah, não tá. Mas vamos dar uma atrasada mais brava aqui, ó. Ó. Então ele fica de fato estéreo, né? O negócio abre, fica muito louco, né? Só que o que acontece? Quando você vai pra mono, então ó, eu ligo o mono aqui, ó. Tá vendo como o som fica ruim? E o som fica ruim, ele perde volume, né? Essa é a questão, ele perde volume final. E aí, basicamente, se você desliga isso aqui, ó, ele ganha volume, ó, o bass voltou, por exemplo, né? E aí, como eu falei, você pode mexer nisso aqui, ó. Conforme você mexe, ó, ele vai mudando o jeito que fica no mono, né? Então, às vezes pode ficar bom em alguma nota, às vezes pode não ficar bom. Então, beleza. Aí, pensando nisso aqui, vamos lá, voltar aqui pro estéreo. Porque aqui em estéreo o negócio fica bala, né? Mas, ó, anti-phase pra caralho e tal, né? Pensando nisso, eu fiquei pensando, eu falei, porra, o bom do RAAS é o estéreo que ele cria, né? Então a gente poderia pegar a parte do side, que é o estéreo, e manter a parte em mono. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, vamos pensar aqui, o que eu posso fazer? O Live tem uns recursos bem legais, né? Então o que eu fiquei pensando? Eu falei, pô, eu queria usar só o side disso aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar, se eu colocar o Utility aqui, isso aqui no Live 10, por exemplo, você clica com o botão direito aqui em Widget, né? E aí ele tem esse mid/side mode, que você pode deixar só o mid, então sem M aqui, que é sem mid, 100% mid, ou sem S, que é 100% side. Então, por exemplo, desse jeito aqui eu vou ficar só com side, ó. Que é a parte boa, né? E a parte mid tá cagada, né, ó. Já que esse RAAS cagou. Então, o que eu pensei aqui? Eu falei, porra, vou ficar só com o side, eu vou juntar esses dois efeitos aqui, tanto o delay quanto o utility, que tá servindo só pra pegar o side. Eu vou deixar eles agrupados aqui, né? E aí eu tenho aqui vamos renomear aqui um chain chamado RAAS side, por exemplo. E aí, como é que eu faço para ter esse canal aqui em mono, né? O mono dele que tava bom, que é só... Sem ter o RAAS, é só eu criar um chain aqui, ó. Clico com o botão direito, Create Chain. Então ele vai fazer um chain aqui que vai ser o meu dry, né? Meu dry ou vai ser o meu mid. Então desse jeito aqui, ó. Ó que interessante. Quando a gente dá play, você tem o seu RAAS rolando aqui, ele tá criando estéreo. Agora se eu for pro mono, ó, o som tá aqui, ó, idêntico que tava, né? Tanto que, agora que tá em mono, se eu desligar o meu hack aqui, ó, ele continua igual, ó, não muda nada, ó. Liguei o hack, desliguei o hack. Então qual que é a mágica aqui? A mágica é que eu estou mandando aqui, ó, um chain só do mid, né? E não tem efeito nenhum, não tem o RAAS, ele tá lá lindo, né, do jeito que você fez seu timbre e tal. E um outro chain, ele tem o efeito RAAS, só que eu tô usando só o side. E aí quando as coisas se somam, né, ele fica legal. Então veja, ó, vamos desligar o mono aqui, ó. Ó como ficou bom. Tá aqui, ó. E aí você pode brincar aqui tranquilamente, agora sem dor no coração, com esse timing, né? Então, isso aqui é muito fácil de fazer no live, né? Porque tem esse lance aqui do hack. Mas, por exemplo, eu preparei um exemplo aqui no Logic pra vocês, ó. Peguei o mesmo pattern aqui. Eu tô com o multimeter aqui, ó. Se eu colocar um stereo delay aqui, então eu coloco lá desculpa, sample delay no Logic, né? Eu mudo ele pra milliseconds e eu boto um delay ou no left ou no right. Ele vai criar o RAAS, ó. É uma coisa do live, né? Quando vai pra mono, fica meio esquisito, né?
Então aqui no Logic, o que você poderia fazer? Você poderia pegar esse canal aqui, ó, do instrumento aqui, que no caso tá o ABL3, e aí você manda ele para um send, ó. Então vem no buzz aqui, sei lá, pega qualquer um, buzz 10, por exemplo. E aí eu vou pegar esse sample delay e vou arrastar ele pro buzz aqui, ó. E aqui é o meu send, ó. Então o knobzinho igual o knob do live lá. Vou colocar ele no máximo aqui. Então aqui que neste momento vai acontecer? Ele vai mandar o som mono direto pro stereo out. E ele vai mandar um send para esse bus 10 aqui, ó, B10, onde tá fazendo RAAS, tá? Só que aqui ele vai estar com o MIDI cagado, né? Então, assim já vai melhorar, ponto. Já vai ficar um negócio interessante, ó. Mas quando você vai pra mono, aquele MIDI cagado do RAAS, ele continua. Então o que você precisa fazer? Nesse bus 10 aqui, depois do sample delay, você vai pegar o seu... pode pegar, por exemplo, não acho o ideal, mas você pega o Direction Mixer do Logic, que é quase igual ao Utility lá, e você deixa o spread 2.0, né, 200, como se fosse 200%. Ele não vai deixar totalmente, se a gente solar isso aqui, vocês vão ver que ele não fica totalmente side, ó. Deixa eu desligar o mono. Ele sobra um pouquinho de mid, mas é um nada de mid, tá? Né? E já resolve também, ó. Então se você for pra mono, ó, o negócio tá bom, você desliga o send. Tem uma pequena diferença de volume, muito imperceptível, mas tem. Tanto assim, que se você ouvir só o stereo out aqui, ó, você vai ver que ele tá batendo menos 6.2 aqui, ó, menos 5.8. E quando você manda desse jeito aqui, ele ganha mais um dBzinho, porque o multimeter aqui, desculpa, o Direction Mixer, ele não tira totalmente o mono, tá? Aí você poderia usar algum outro plugin, o BX Solo, deixando só em side e aí invertendo uma das fases pra ficar só no side mesmo. Enfim, mas é um jeito de fazer no Logic ou qualquer outra DAW que tenha esse lance de você trabalhar com send, né? Então você tem uma DAW que não tem como fazer o hackzinho do live, enfim, você tem como send. E aí pra finalizar, né, o que eu quero, eu vou dar um hack maroto aqui pra vocês, tá? Um hack de efeito, um rack, não é um hackzinho, esses hack de coach, tá? É o seguinte, ó, aqui no live, qual que é um outro problema do RAAS? Outro problema do RAAS é você pegar uns timbres, por exemplo, que tem um super estéreo, tipo esse timbre que eu peguei do Serum. Ele já tem um estéreo dele, tá? E aí se a gente abrir aqui, eu peguei qualquer preset aqui, ó, SY, né, de Synth Morricone. Super aberto e tal. O que acontece? Quando isso aqui vai pra mono, ó, ele fica meio esquisito, ó. Ele perdeu volume pra caramba e tal, porque... Não é porque tem RAAS, entendeu? Mas, às vezes, o camarada, não contente com o estéreo que o synth dele tem, o que ele faz? Ele vai lá e bota um RAAS no que já tem o estéreo que caga em mono, que não tá monocompatível. Aí mano, fica zoado, fica zoado. Então, por exemplo, o cara não contente, ele acha que aqui não tá aberto o suficiente, aí ele viu lá no vídeo de algum fulano aí no YouTube que não, é só botar lá o delay, né, enfim, vou fazer no modo RAAS aqui, e aí ele acha que vai ficar legal, né, e aí o que acontece? Acontece que aí caga mais ainda, né, ó, pera aí que eu botei aqui no do Acid, né, ó. Aí ele vai pra mono, ó, ó que lindo, ó. Já tava zoado, fica mais zoado ainda com phasing, né? Então, enfim, né, nesses casos em que o estéreo vem zoado do seu timbre, você não manja de síntese sonora para abrir o preset do Silent, do Serum, mexer ali, enfim, procurar onde tá esse problema de fase arrumar, enfim, se eu gosto daquele preset, você tem aquela velha tática que eu venho ensinando desde anos e anos atrás, de você escolher só o left ou só o right, né? E aí você vai ter um mono, né? Que é diferente desse mono aqui, né? Ó, tá meio cagado. Aquele fica um pouco melhor. O left ou right, eles vão ter uma pequena diferença um do outro, você escolhe qual que soa melhor pro teu ouvido. E pra finalizar, como eu falei, o que eu queria mostrar pra vocês? Eu fiz um Ableton Rack, aí é pra quem usa o Ableton, né? Se você usa FL, Cubase, Studio One, Pro Tools, Logic, não vai servir, né? Mas se você usa o Live,
tem esse hackzinho maroto aqui, ó, versão 1, fiz agora à tarde, antes de gravar o vídeo, ó, André Salata Stereo Rack V1. Então, você coloca aqui, basicamente, isso vai fazer o seu estéreo ficar expandido, só que ele vai ficar monocompatível usando o Haas, né, que é o que eu mostrei aqui no vídeo, né, o nome do vídeo é efeito Haas monocompatível, né. Então, basicamente, o que esse hack faz? Ele deixa o som em mono, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, em estéreo. Ele deixa o som em mono, e aí ele tem já esse primeiro knob aqui, ó, o Input Mode, que serve basicamente pra você, se ele estiver no meio, é como se você apertasse o botão mono no Utility. Se você quer só o canal left, você deixa ele só pra left. Se você quer só o canal right, você deixa ele só pra right. Aqui você vai ter que ouvir o seu timbre, né? Sacar qual fica melhor. Nesse aqui a gente já sabe que não fica bom ele no mono, né, somando LR. Então pra mim soa melhor aqui desse lado. Aí você tem um Stereo Time, que vai expandir seu estéreo. Se você ouvir isso em mono, ó, ele tá bonitinho ali do jeito que ele tá saindo, né? Você pode desligar aqui, ó, ele que ele fica igual. Tá ganhando um pouco mais aqui porque ele tá com nesse modo aqui que tá pegando só o L, né? Ele já tá pegando um canal que tá bom, mas se a gente deixasse no meio aqui, que é o modo mono, ele fica realmente igual. Então o estéreo que esse hackzinho, esse rack, ele cria, ele é um estéreo monocompatível, tá? Então vamos voltar aqui pro estéreo, né? E aí basicamente você vai fazer o quê? Vai escolher aqui. Se você quiser aumentar o side, dar mais impressão de estéreo, você aumenta aqui, ó, no knob Stereo Expander. Isso aqui nada mais faz do que aumentar o side. Aí óbvio que se for pra mono vai parecer mais baixo, porque você tá aumentando o side. E aí eu coloquei um knobzinho aqui que é o Bass Safe, né? O baixo grave seguro, que dessa frequência pra baixo ele vai deixar sempre mono. Então às vezes você tá fazendo um negócio que tem mais bass, por exemplo, vamos botar aqui no ABL, né? Vamos tirar esse hack aqui. André Salata Stereo Rack V1, né? Quero deixar ele estéreozão, ó. E aí eu quero deixar mono, né, no grave, ó. Sei lá, 150 Hz pra baixo, ó. Você pode digitar aqui. Então você garante que de 150 Hz pra baixo ele tá mono e o resto tá. E aí você pode até expandir o seu. E aí você vai... O Stereo Time aqui seria esse Haas monocompatível, né? Aí vai variar de synth pra synth, mas se você for ouvir isso em mono aqui, ó, o timbre tá lá centralizado, não perdeu característica nenhuma, tá? Mesma característica que tava antes, né? E é isso, ó. Você liga e desliga, ó. Em mono não dá diferença nenhuma, é só pra criar o side bonito do seu som, sem fuder o seu mono, tá? Se você quiser esse hack, ele está gratuito para você. Tem o link aqui embaixo do vídeo aí para você clicar, baixar. Como eu falei, ele só funciona no Ableton Live. Eu fiz ele no Ableton Live 10.1.17. Deve funcionar no 10.1 para cima, se eu não me engano. Enfim, não sei se vai funcionar no Ableton 9, aí é questão de você fazer o teste. Mas enfim, aqui embaixo tem o link para você baixar. Baixa aí, é uma ferramenta, obviamente, que vai deixar o seu estéreo bem bacana, usando essa técnica que eu expliquei aqui do Haas monocompatível, que é você fazer o Haas e usar só o side do Haas, mantendo o MIDI consistente, tá? E aí, comenta aí se ficou legal, enfim, comenta no vídeo, ou se você está vendo isso pelo IGTV, comenta aí no post quais foram os seus resultados, tá? Lembrando que é uma forma bacana de se criar estéreo, você pode usar pro synth tema da tua música, pro hook da tua música, né? Mas não use em tudo da tua música, né? O cara vai querer botar em todos os canais, até no kick, no baixo, nos leads, nas camas e tal. Lembra que a mix boa, ela tem contrastes. Então se você usar a mesma técnica de estéreo, a mesma técnica de EQ, a mesma técnica de tudo na tua música inteira, não fica legal, beleza, jovem? Então aproveita aí, baixa aí, ó, gratuitamente. Só precisa ter o live. Se não tem o live, enfim, abre na casa de um brother que tem o live, dá uma espiadinha aí no hack e tal, ver o que eu fiz e tentar reproduzir na sua DAW, beleza? É isso, valeu!